Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura se encontra lá em Zacarias, capítulo 8, versículos de 20 até o 23, que nos diz assim: Isto diz o Senhor dos Exércitos: Virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes de uma para os de outra cidade: Vamos orar na presença do Senhor. Vamos visitar o Senhor dos Exércitos. Eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos: Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: Nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Amados irmãos e irmãs, deixa eu fazer um rápido contexto para que você entenda a beleza que se encontra por esta leitura, porque para mim eu vejo muita beleza nela. A profecia de Zacarias, ela acaba atingindo uma dinâmica de tempo daquele povo de Israel, que é a realidade do exílio babilônico. Só para te resumir um pouquinho, para você poder entender, o povo de Deus acaba sofrendo uma invasão, digamos assim, do chamado Império Babilônico. E aí eles que residiam ali nas redondezas de Jerusalém, eles acabam tendo que ser deportados para a terra da Babilônia. Só que lá, eles não tinham liberdade de culto, eles não podiam também expressar sua fé em Deus do mesmo modo. E muitos, inclusive, nem sequer tinham esperança de poder um dia voltar para casa. Então, imagina, juntando-se a essa realidade, você ainda também olhar para aquele povo pagão que eles acabavam vendo, seus costumes equivocados, aí é que a esperança é diminuindo. Você dizer assim, olha, a gente nem vai voltar e esse povo também, por exemplo, nunca vão encontrar a Deus. Mas aí o profeta Zacarias, ele vem trazer toda uma outra visão. Ele começa falando, que vão vir povos e habitantes de cidades grandes. Entenda, quando a cidade é grande, ela já provavelmente tinha todo um esquema de religiosidade previamente estabelecido. E naquele tempo era natural você enxergar que para cada nação existia uma divindade correspondente. Por exemplo, assim como nós temos para cidades, que a padroeira daquela cidade é Nossa Senhora de alguma coisa, ou, por exemplo, Santo Expedito, naquele tempo se acreditava que existiam deuses para cada nação. Então, quando Zacarias começa a colocar que virão povos de grandes cidades, acabaria até se confundindo com nações, ele já está aqui também, de certo modo, já adiantando, já anunciando a conversão dos pagãos, que nós vemos de modo muito claro já com Jesus Cristo, e muito bem São Paulo acaba colocando isso em suas cartas. Por isso que ele vai colocando que, inclusive, eles vão vir para dizer assim, que vamos orar na presença de Deus. Olha que coisa bonita. Para um povo que estava diante de um exílio babilônico, essa mensagem é uma mensagem de esperança e de Deus que nunca abandona o seu povo. E aí, trazendo para o nosso dia de hoje, muitas vezes nós nos encontramos em desertos da nossa vida espiritual. Nós nos encontramos com a nossa fé abatida, fria, sem muita esperança diante de muita realidade. A gente começa a dizer assim, Deus nos abandonou, eu não tenho mais esperança de que aquela pessoa acabe de fato tendo a conversão. Eu já lutei muito pelo meu filho, pelo meu esposo, por não sei quem. Eu não vejo mudança na vida daquela pessoa. Pois bem, quando eu olho para esse texto, automaticamente o meu coração frio, a minha falta de esperança, ela acaba sendo reduzida ao nada. Pois eu começo a recordar que Deus não abandona o seu povo. E aquilo que Deus um dia prometeu, Ele vai cumprir. E isso precisa de fato ser evidenciado em nosso coração. Que essa profecia de Zacarias, ela possa também gerar em nós esperança e, acima de tudo, a compreensão de que eu não posso desistir da conversão do outro. Você tem rezado pela sua família, por exemplo, pela tua paróquia, pela tua pastoral, e não está vendo nada mudar? Olha para essa profecia e recorda que Deus ele está no controle, que a mão providenciosa de Deus está no comando. E sim, se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer obviamente a dele e nós vamos ver sim muitas nações, muitas pessoas que hoje talvez não estão no caminho certo, se convertendo para buscar a vontade de Deus.
Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho, também desta terça-feira. Até já!